Vamos orar? Mais uma vez, Senhor, nós agradecemos a Ti pela oportunidade de estarmos em Tua presença. Muito obrigado, Senhor, pelo dia de preparação e pelo início das horas sagradas do Santo Dia do Senhor, onde nós podemos descansar das nossas ansiedades e preocupações e depositar toda a nossa confiança naquele que nos sustenta. Obrigado por ser o nosso pastor. Obrigado por nos apacentar como suas ovelhas. Mas, acima de tudo, muito obrigado por ser também o nosso Salvador e por tomar sobre si as nossas dores e enfermidades físicas, mentais e espirituais, para que nós possamos entrar em seu descanso e aproveitarmos todas as bênçãos que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Fica conosco durante esse culto, mais uma vez te pedimos, e abençoa as pessoas aqui presentes, aqueles que estão na internet e aqueles que vão assistir depois. É a oração que nós fazemos a Ti humildemente, pedindo essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Muito obrigado, Ministério de Louvor. Deus abençoe vocês. Povo de Deus, boa noite. Quem está agradecido a Deus pela semana vivida, levante a mão, diga amém. Que privilégio, viu, irmãos? Eu estou sentindo agora aqui um misto de alegria e de tristeza, viu? De verdade, eu estou feliz porque nós vencemos mais uma semana, mas sinceramente, irmãos, de verdade, estou triste porque hoje é a minha última noite aqui com vocês. Mas antes que você comece a ficar triste, deprimido e não queira mais voltar para casa, porque nós estamos terminando hoje, eu quero dizer para vocês da minha alegria de ter conhecido vocês. E eu confesso a vocês que antes de conhecê-los eu não sentia falta de vocês. Mas agora que eu os conheço, quero ver vocês lá no céu. E eu desejo de coração que nós possamos estar cada dia mais perto da volta de Jesus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Eu não vou começar o sermão, porque o pastor Carlos e os nossos convidados, aqueles que nascem para o reino do céu, estão entrando agora no tanque batismal. E à medida que eles estão entrando, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no texto dessa noite, que está no capítulo do Apocalipse, de número 7. Apocalipse, capítulo de número 7. E eu quero convidar aqui também, para que me acompanhe, o meu amigo evangelista, o homem de Deus, Márcio. Márcio, você foi um dos instrumentos que Deus usou durante essa campanha aqui na cidade de Tatuí. Quem aqui foi abençoado pela presença do irmão Márcio, levanta a mão e diga amém. Márcio, vem aqui perto de mim, por gentileza. E eu quero que você se aproxime agora do tanque batismal. Pode ser, guerreiro? Que Deus te abençoe, viu? Pega o microfone ali, tá bom? Nós não vamos fazer aqui um sermão. Será que tem aquela música bonita que o pastor gosta de colocar para a gente aí? Se tiver, porque é tão lindo esse momento, né, Márcio? Porque nós temos aqui no centro, no coração dessa igreja, alguém nascendo para o reino dos céus. E sabe, pastor, o que eu aprendi? Eu aprendi que por trás de cada decisão ao santo batismo existe uma história. Existe uma história de lutas, existe uma história de resistência, mas também existe uma história de vitória. E você está aqui nessa noite porque Jesus venceu. Jesus venceu na sua vida. E você está selando a sua vida ao lado de Jesus. Mas, Márcio, apresenta a nossa batizanda para a nossa amada igreja. Essa é a nossa querida irmã Edinalva. Ela está acompanhada do seu esposo João Lennon. Opa, cadê o João? Ô João, vem cá. Esse é o John Lennon, né? É o João Lennon. John Lennon. Muito bem. Eu imaginei que ia conhecer o John Lennon, hein? Que bênção. Seja bem-vindo, John. Prazer, querido. Deus te abençoe. Fique aqui pertinho da sua esposa. Se a Edinalva fosse olhar para as circunstâncias que ela enfrentou durante a semana, e especialmente hoje, os problemas que ela vem enfrentando, ela não estaria aqui. Mas ela não olhou para os problemas nem para as circunstâncias. Ela olhou para o autor e consumador da fé dela, o Senhor Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Amém. Irmã Edinalva, você está feliz? Agradecida a Deus? Eu estou sentindo que tem alguém que queria estar do teu lado aí nesse momento, sabia? Tem um coração aí que tem luta, né, irmão? Mas Jesus vai dar vitória para você. Fica do lado do irmão Márcio ali, ó. Tem mais alguém aqui da igreja, pastor, que está acompanhando a irmã Edinalva? Ela vai frequentar qual igreja mesmo? Fala para mim aqui. Igreja do Pacaembu.
Temos líderes, pode chamar a nossa liderança. Eu vi o irmão Joselito, eu vi a irmã Neuza, a irmã Eutímia, a irmã Maria Cecília, o Alexandre, a Valéria. Me ajudem, queridos, que o binóculo aqui eu preciso trocar, não enxergo de longe não. Me ajudem aí, você que faz parte do Pacaembu, vem aqui pertinho para estar nesse momento tão aguardado pela irmã Edinalva, cuja passagem da vida fez com que ela tivesse contato com essas lindas verdades. Os desafios da vida acabaram com que dificultando o processo. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque nessa noite, com muita alegria, ela retorna à casa do Pai com o coração cheio de alegria. Amém. Edinalva, você está feliz? Estou. Arrependido de estar aqui? Não. Que bom. Nós louvamos o nome de Deus. Parabéns, igreja. Parabéns por vocês trabalharem pela salvação de almas. Há um pensamento no Talmud que diz assim: aquele que transforma e salva uma vida, salva o mundo inteiro. Sabe, querida irmã Edinalva, aqui estão as pessoas que conhecem você, as pessoas que amam você e as pessoas que se dispuseram a caminhar do seu lado. A caminhada não vai ser fácil, como não é fácil a vida, mas uma coisa eu digo para você: aquele que está em Cristo Jesus, mesmo que venham as dificuldades e as tempestades se levantem, eles podem até ter lutas e sofrimentos, mas nunca desespero, porque Jesus Cristo estando no barco, tudo vai muito bem. E Jesus sempre nos leva para os melhores lugares, ainda que esse lugar seja o centro da tempestade. Mas se Ele estiver dentro do barco, nada poderá nos atingir. Querida irmã Edinalva, porque você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, e nessa noite você testemunha publicamente da sua entrega e decisão. Portanto, conforme o desejo do seu coração, para a remissão dos seus pecados, e para que seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro, Pastor Carlos e eu, como ministros do Santo e Puro Evangelho, cumprindo a ordem do Mestre Jesus, como ministros do Evangelho, a batizamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e aquele que crê, diga amém. Alegria do povo de Deus. Pode aplaudir se você quiser. Mãe Edinalva, parabéns. Primeiro é dar um abraço, né? Que maravilha. Pode molhar, irmã, pode molhar. Ele se acostumando, que logo vai ser ele, em nome de Jesus. Que linda cena, hein? Irmã Edinalva, parabéns. Parabéns pela sua decisão. Irmã, vamos registrar um momento. Você vai tirar uma foto para nós, Márcio? Pode ser? E eu vou sair perto. Você pode sair na foto também, irmã? Ó, isso aqui, ó. Vou dar para você segurar aí, tá bom? Só para segurar. Olha isso que bonito. Muito bem. Quem é que vai dar um abraço à irmã Edinalva de vocês aqui? Fiquem à vontade. Esse momento é o momento de vocês. Deixa eu tirar essas coisinhas aqui. Vai cair ali, pastor. Puxar aqui. Isso. Que linda cena, né, irmãos? Bendito seja o nome de Deus. Ô Márcio, conversa com aquele rapaz depois ali, tá bom? Deus seja louvado, irmão. Quando Jesus chama é assim que acontece. Tá? O casal também é do Pacaembu? Pacaembu, que benção. Não precisa nem descer então, né, irmãos? Já fica direto aqui, né, irmão? Louvado seja Deus. Tem mais alguém da igreja do Pacaembu aqui conosco? Tem mais algum irmão que quer vir aqui participar conosco? Vem, irmã, se você quiser, tenha bondade. Fique à vontade, porque esse momento é um momento de celebração. É um momento de entrega, novo nascimento, um momento de alegria, não é, Márcio? Fala para nós como é que foi trabalhar com esses nossos amados irmãos, querido missionário Márcio. Pastor, cada cidade que a gente passa, são pessoas que ficam guardadas na nossa mente e no nosso coração. Olha para a igreja ali. Graças a Deus que hoje existe o WhatsApp, né? Então, as pessoas que nós batizamos, trabalhamos com elas, há tantos anos atrás, até hoje a gente mantém contato. Então, nós estamos sempre à disposição. Alguma crise espiritual, alguma dificuldade, é só ligar que nós vamos atender com muito carinho e amor. Amém, que bênção. E Pastor agora, Carlos, eu vou pedir para o Márcio segurar o microfone para você agora, para você apresentar essa família para a gente. Pode ser? Pode ser, irmão Márcio? Pastor, é uma alegria muito grande para a igreja
para o distrito a vinda desse casal. Amém. Dentro desse tanque nessa noite. A gente poderia dizer que a Juliana teve uma vida desafiadora desde a infância. Mas em todos os momentos e toda vez que eu me comunicava com ela, ela deixava claro uma fé inabalável em um Deus todo-poderoso. Amém. Eles moravam no sul, antes de vir para Tatuí. Mas o Sérgio conseguiu um trabalho aqui. E eles vieram para Tatuí. Aqui está uma das bênçãos. A Helena Vitória, filhinha. A Helena, ela tem um probleminha de coração, que é algo delicado. Mas a cada dia de vida, o nome de Deus é exaltado através da vida da pequena Helena. Amém. Foi dedicada alguns dias atrás. E quando eles chegaram aqui em Tatuí, não só a querida igreja do Pacaembu, mas o distrito acolheu-os em todos os aspectos. Chegando para cá, nas suas lutas, mas a gente fez de tudo para que eles se sentissem abraçados, acolhidos e direcionados nessa nova terra, aqui em Tatuí. Eles até me contaram que esses dias viram uma tragédia que aconteceu no sul e que levou muitas casas que moravam na margem daquele rio. E quando viram o noticiário, a casa que eles moravam fazia parte daquele trecho que o rio levou. Uau, como é então, pastor? Eles moravam naquela região que foi atingida? No ano passado. Ou seja, se estivessem lá esse ano, eles teriam ainda mais sofrimentos. Mas aqui, Deus começou. Ele estava para ser transferido para lá novamente. Mas Deus tem cuidado. Amém. Dos detalhes. Amém. E a gente louva a Deus porque a Juliana, mais do que nunca, como uma mulher, uma auxiliadora, foi fazendo com que esse grande Sérgio aqui também entendesse a importância do Evangelho. É fato, e a gente não poderia deixar de mencionar, que se a Juliana teve essa base é porque familiares seus contribuíram para isso. Uau. E podemos dizer que nessa trajetória de lutas, eu posso imaginar a perda da mamãe, mas com carinho, Deus socorreu com a outra mamãe, a prima Genilda, uma das pioneiras também na Paraíba, a conhecer a palavra de Deus, o Santo Evangelho, que ajudou nesse processo da família conhecer a igreja adventista, que tem contribuído e fortalecido. Pastor, quebrando o protocolo, a gente tem a transmissão, o recurso de tecnologia, o né, recurso. pastor? Acho que eles estão assistindo. Qual E a cidade, gente- pastor? Você lembra? É João Pessoa. João Pessoa? É João Pessoa. Uma saudação para os irmãos de João Pessoa, João não é isso, Pessoa. pastor? Obrigado pela Na Paraíba. presença de vocês online, né? E eu sei que a Juliana ela é tímida, mas eu gostaria, olhando para lá, se você pudesse falar algumas palavrinhas para sua prima Genilda. Eu queria agradecer a Deus pela vida dela. Que eu não sei o que seria de nós hoje se Deus não tivesse nos aproximado, porque assim, a gente não se conhecia. E quando estava próximo do Senhor levar minha mãe, Ele nos aproximou muito. E desde então, ela que vem cuidando de nós de lá para cá. Aí assim, eu sou muito grata a Deus pela vida dela, não só pelo que ela tem feito por mim, mas pelo meu filho também. Ela cuidou, ela me abraçou. Mesmo de longe, ela tem cuidado de mim, se preocupado. Deus seja louvado através dela. E eu gostaria, eu tenho certeza que ela te ouviu, mas eu gostaria que você soubesse que tudo que você falou, ela não ouviu lá da tela não. Vem cá, irmã Genilda. Ela veio num voo hoje para cá, para esse momento tão especial.
Irmã Genilda foi sempre uma guerreira, líder de desbravador. Passou recentemente por um procedimento cirúrgico, mas a gente foi dialogando e ela falou: eu vou, pastor. E mais do que isso, ela não veio só para prestigiar esse momento, ela trouxe uma mensagem cantada especial para vocês nesse momento. Amém. Nos momentos nessa caminhada da nossa vida, a gente precisa reconhecer apenas uma coisa: a nossa necessidade de Cristo. Essa música que eu trouxe hoje é uma música que é bem repetitiva, para que seja como os ensinamentos que a gente recebeu de Moisés, que Deus disse que era para repetir, sempre repetir vários ensinamentos. E a frase que mais vai ser repetida nesse hino é: preciso eu sei. É uma música que essa frase precisa ser individualizada. Nos momentos difíceis ou nos momentos alegres, vocês precisam reconhecer que precisam de Jesus. Nós fazemos parte de uma família que o meu avô recebeu uma Bíblia de presente, chegou em casa e retirou todos os objetos de adoração. E a minha avó disse que ele estava ficando louco e que aos poucos eles foram descobrindo, por ler a Bíblia, que não se comia carne de porco, e ele deu fim a todos os porcos da fazenda. E que o nordestino gosta muito de comer sarapatel e galinha de cabidela. Ele deixou também porque tinha sangue. E aos poucos ele foi descobrindo verdades e guardava o sábado à maneira dele, porque ele não tinha conhecimento, não tinha chegado ao conhecimento completo. Mas ele ia aos domingos para a cidadezinha mais próxima, levando o dinheiro da oferta para uma igrejinha evangélica que ele frequentava. E naquela mistura de sábado e domingo, mas o fato é que eles foram aos poucos descobrindo verdades. Há 50 anos atrás, em 73, eu fui fazer a 5ª série no Antiguena e conheci a Verdade Adventista e, graças a Deus, desde aquela época abracei e fui diretora de desbravadores e cantora de vários corais. E vários pastores foram desbravadores meus, eu digo desbravadores meus. Enfim, então estamos nessa luta de conhecer e deixar-se ser usado para o serviço. Enfim, quero apresentar a música para que vocês possam reconhecer a necessidade e que todos nós reconheçamos a necessidade de Cristo na nossa vida. Preciso eu sei da graça de Jesus, a sua face eu desejo sempre ver. Preciso eu sei do seu real poder que dá-me forças para as lutas conseguir vencer. Preciso dele, eu sei, em qualquer lugar, pois está perto e pronto para me guiar, para me guiar. Preciso eu sei da sua luz para ver que poderei viver para sempre sem jamais temer. Preciso eu sei mais perto dele estar, pois só assim a esperança não irá partir.
Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Juliana, parabéns, viu? Que linda cerimônia, hein? Gostou da surpresa? Ficou feliz? Que bênção. Querida Juliana, porque você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, e nessa noite você testemunha publicamente da sua entrega, portanto, conforme o desejo do seu coração, para a remissão dos seus pecados, e para que seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro, com letras de ouro que nunca mais se apagam, Pastor Carlos e eu, como ministros do Santo e Puro Evangelho, temos a alegria de batizá-la em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e aquele que crê diga amém. Alegria do povo de Deus. Louvado seja o Senhor. Que bênção. Daqui a pouco você vai abraçar todo mundo, viu? Mas agora chegou a vez do maridão. Querido irmão em Cristo Sérgio, porque você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, e nessa noite você testemunha da sua entrega, conforme o desejo do seu coração, para a remissão dos seus pecados, e para que seu nome seja escrito no livro da vida, com letras de ouro que nunca mais se apagam, Pastor Carlos e eu, cumprindo a ordem do Mestre Jesus, temos a alegria de batizá-lo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e aquele que crê diga amém. Alegria do povo de Deus. Louvado seja o Senhor. Parabéns, família. Irmã, por favor, se aproxime deles para você cumprimentar. Quer que eu segure para você aqui, irmã? Por gentileza. Que maravilha, hein? Que linda cena. Que lindo batismo. Emocionante, né, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Que lindo. Querida igreja, por favor, fique à vontade para cumprimentá-los também. Olha aqui, ó, o abraço dos nossos irmãos ali. Enquanto eles abraçam, pega aqui no meu braço. Vamos ali, irmã. Tchau para vocês, eu vou ali, tá? Desse lado aqui, pode ser? Chega aqui pertinho vocês. Parabéns, viu? Olhar para cá, ó. Fica desse lado, Márcio, por gentileza, para tirar essa. Mais uma salva de palmas, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Carlos, parabéns, viu? Que maravilha, irmãos. Olha só. Se isso alegra o nosso coração, imagine o coração de Deus. E eu quero ler com vocês o texto escolhido para essa noite. Já dei a passagem? Apocalipse capítulo 7, verso de número 9 e 10. Apocalipse capítulo 7, verso 9 e verso 10. Irmãos, enquanto você vai encontrando o texto bíblico, eu quero dizer para vocês que o livro do Apocalipse é o meu livro favorito na Bíblia. Eu amo o livro do Apocalipse porque todos os demais livros da Bíblia se cumprem no Apocalipse. Se você quiser estudar a respeito da criação de Deus, o livro do Apocalipse apresenta tanto a criação quanto o Criador.
Se você quiser conhecer a experiência do êxodo, a saída do povo da terra do Egito e a sua caminhada rumo à Canaã celestial, você vai perceber que o livro do Apocalipse descreve um povo que também está saindo do cativeiro do pecado em direção à Canaã celestial. Se você quiser conhecer um pouco a respeito do relato do livro de Números, lá no Antigo Testamento, que descreve para nós como foi o povo guiado pelo deserto, você vai perceber que o livro do Apocalipse fala também a respeito de um povo que foi guiado no deserto. Apocalipse capítulo 12. Quando você pensa no livro, e eu posso citar todos eles, o livro de Deuteronômio, que fala a respeito das antigas leis, você vai perceber que no livro do Apocalipse, a lei de Deus é exaltada em todo o tempo. Se você quiser estudar a respeito dos cânticos dos salmos, você vai perceber que a partir do capítulo de número 4 e 5, os cânticos de louvor a Deus são exaltados no céu, são apresentados no céu, em honra e louvor àquele que está sentado no trono. Se você quiser ter um vislumbre a respeito dos evangelhos, o livro do Apocalipse é um livro que fala para nós a respeito de Jesus. Se você quiser um pouco da história do livro dos Hebreus, que fala para nós do santuário terrestre como sombra do santuário celestial, você vai perceber que no livro do Apocalipse, tanto o santuário terrestre como o celestial estão presentes. Se você quiser estudar a respeito da volta de Jesus, apresentada para nós nas profecias escatológicas do Antigo e Novo Testamento, o livro do Apocalipse fala para nós que aqueles que estudam esse livro são bem-aventurados, porque eles anunciam a volta de Jesus. Esse livro fala ao meu coração de forma muito particular. E nessa noite, irmãos, no último tema que nós vamos apresentar a vocês, eu quero convidá-los então para nós lermos essa porção da palavra. E essa porção, ela é muito simples, porém ela é muito importante. E ele diz assim: depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a... Por que é que o livro do Apocalipse, capítulo 7, depois de fazer uma apresentação para nós daqueles que foram selados com o selo do Deus vivo, e apresenta para nós quem são os 144 mil, por que é que no verso 9 faz uma descrição depois destas coisas? Que coisas são apresentadas para nós aqui no livro do Apocalipse? E amados, devido ao nosso tempo, eu não tenho como fazer um estudo completo de todo o capítulo 6 e 7, na verdade capítulos 5, 6 e 7. Mas eu quero que você venha comigo para o capítulo 6, a partir do verso de número 14, capítulo 6, verso 15. E a Bíblia diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo o escravo e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro. E o verso 17 diz: porque chegou o grande dia da ira deles. E termina dizendo: e quem é que poderá o que, irmãos? Essa palavra suster-se, ela também indica para nós quem é que poderá estar firme, ou quem é que poderá estar em pé. Veja que no capítulo de número 5, nós temos uma descrição do santuário de Deus, ampliando aquilo que já foi apresentado no capítulo 4. Quando João ele é convidado, depois de apresentar ali as 7 cartas, ele ouve uma voz do céu convidando para que ele viesse à presença de Deus, uma porta aberta no céu, e uma voz dizendo: sobe para cá. E diz a palavra que João ele entra por essa porta, e quando ele entra por essa porta, olha que coisa tremenda, irmãos, ele vê o trono de Deus, ele vê a adoração no céu, ele vê o trono magnífico de Deus circundado pelo arco-íris da promessa. E diante dele estão os anjos, milhares, milhares, milhões e milhões, miríades e miríades de anjos. E diante do trono de Deus, próximo do trono, 4 seres viventes, simbolizando para nós aqueles anjos que estão mais perto de Deus.
E nós temos também 24 tronos, e sentado nos tronos 24 anciãos, aqueles que foram comprados da terra. Você pode ir para o livro de Mateus, capítulo de número 27, a partir do verso 50. E você vai perceber que por ocasião da morte de Jesus e a sua ressurreição, muitas pessoas ressuscitaram, entraram na cidade testemunhando que Jesus era o Filho de Deus. E esses foram comprados e resgatados da terra e levados para o céu como as primícias daqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. É interessante você perceber que nessa cena da sala do trono, nós temos uma cena de juízo sendo apresentada. E agora, irmãos, apresenta-se para nós o João, aquele que foi convidado a subir à presença de Deus. E quando ele sobe, ele se depara com uma cena. Deus está no seu trono tendo um livro selado com 7 selos. E diz a palavra que ninguém no universo era digno de desatar os selos. Não é uma questão aqui de poder, era uma questão de dignidade. E João olha para aquilo e ele vê que a história dele está relatada dentro desse livro. E sabe, pastor Carlos, cada vez que eu olho para isso, para a leitura desse texto, amada igreja, o meu coração ele fica constrangido, sabe por quê? Porque dentro daquele livro, João ele viu e ele não entendia nada do que estava acontecendo, mas ele entendeu que a salvação dele dependia daquela mensagem. Nós não sabemos o que estava dentro daquele livro. Existem algumas inferências. Pode ser que ali estivesse o testamento do universo. Ali pudesse estar relatado todo o plano da salvação. Talvez ali estivesse relatado a história de cada pecador. Nós não sabemos, são inferências. Mas o que de fato nós sabemos é que quando João viu que no universo ninguém era digno de abrir e desatar aqueles selos, diz a palavra que ele começou a chorar desesperadamente. Sabe por quê, irmãos? Olha para mim aqui. Se João estava na presença de Deus, na sala do trono de Deus, e os anjos que eram perfeitos não conheceram o pecado, os 4 seres viventes que eram perfeitos não conheceram o pecado, os 24 anciãos que foram comprados da terra e o seu pecado foi perdoado, eles não eram dignos de se aproximar e nem de olhar para aquele livro. Ei, o que dizer de um pecadorzinho chamado João? Sabe quem João representa ali? Diante da sala do trono de Deus, João representava todos os pecadores desse universo. E em todo o universo, os pecadores estão restritos a esse planeta. E João chora, sabe por quê? Porque ele não sabia se ali estava a sua condenação ou a sua absolvição. E enquanto João está chorando, diz a palavra de Deus, que um dos 24 anciãos, não foi um dos anjos, um dos 24 anciãos, alguém que foi comprado da terra, olha para João e diz assim: não chore. Sabe por quê? Porque há alguém que conseguiu, alguém é digno. E ele aponta para o centro do trono, e ele vê um cordeiro como tendo sido morto, desde a fundação do mundo. E o cordeiro agora é entronizado no céu. O cordeiro simbolizando Jesus. E ele toma os selos nas mãos. E no capítulo 6 ele começa a abrir cada um dos selos. Igreja, olha para mim, irmãos. A cada selo que é aberto no céu, eventos acontecem na terra. E o primeiro selo é aberto, o segundo, o terceiro, o quarto, e a história vai se narrando, assim como a história das 7 igrejas, mas agora ampliando a visão do que é o grande conflito entre o bem e o mal. Mas quando chega no 6º selo, e esse texto que nós lemos no capítulo 6, a partir do verso 15, é apenas uma parte do 6º selo. E ele está demonstrando para nós os mesmos sinais que são apresentados no livro de Mateus, capítulo de número 24. Os sinais na natureza, os sinais na sociedade, os sinais na vida das pessoas. E esses sinais apontam para a volta de Jesus, aponta para a brevidade dos tempos, aponta para o tempo da decisão, quando a porta da graça que hoje está aberta, estará fechada para todo sempre, e todos os seres humanos terão feito as suas escolhas. Aqueles que escolherem a salvação e a Jesus, terão o perdão dos seus pecados,
mas aqueles que se revoltaram contra Deus e fecharam a porta do seu coração e resistiram ao convite do Espírito Santo estarão perdidos eternamente. E o texto que nós lemos diz assim, que estavam ali os grandes, os importantes, desde as pessoas mais ilustres da terra até os mais anônimos, os mais humildes, aqueles que tiveram toda a instrução e aqueles que não tiveram instrução nenhuma, todos tiveram a oportunidade de tomar uma decisão. Mas olha para mim, irmãos, veja que o verso 17 do capítulo 6 termina com uma pergunta, e a pergunta é: quem poderá suster-se? Quem poderá estar em pé? Quem estará de fato preparado para o dia da volta de Jesus? E a resposta está no capítulo de número 7, verso 9 e 10. Nós lemos esse texto, e veja que eu comecei não lendo antes a condenação, mas eu comecei lendo para você a bênção. Veja que no capítulo 7, verso 9, ele faz uma descrição. Depois dessas coisas, que coisas? A abertura do 6º selo, as profecias apontando para o tempo do fim, as profecias anunciando ao mundo que Jesus está voltando, a pregação das 3 mensagens angélicas, o fechamento da porta da graça, a última oportunidade de salvação, o último convite de fé, o último chamado ao arrependimento. E sabe, irmãos, olha para mim, será num dia como esse, será numa noite, quem sabe, como essa, em que as pessoas estarão andando de um lado para o outro, fazendo as suas atividades, discutindo futebol, discutindo política, usando os seus vícios, as drogas, as bebidas, o sexo, fazendo da sua vida não o templo do Espírito Santo, mas a habitação de Satanás, tendo na fisionomia apenas a imagem e a semelhança do diabo, em que as pessoas não perceberão que a sua oportunidade de salvação terá passado. Esses que escolheram se rebelar contra Deus, e olha para mim, irmãos, o que é rebelião contra Deus? Rebelião contra Deus é simplesmente você não aceitar aquilo que Ele te oferece. Essa mensagem aqui, irmãos, para mim ela é muito profunda, sabe por quê? Porque toda vez que eu penso nisso, eu olho para o mundo e a condição que o mundo está vivendo, e parece que o mundo está despreocupado em relação à volta de Jesus. Só que o povo está falando de aquecimento global, as catástrofes naturais estão gritando, anunciando que o mundo não vai durar. Os cientistas e aqueles que creem na ciência e desprezam Deus, os cientistas disseram que existe um relógio para a contagem do fim do mundo. Já viu isso, Carlinhos? E diz nesse relógio que faltam apenas 100 segundos para que o mundo seja destruído por si mesmo. O mundo não suporta mais o peso do pecado, a destruição da natureza. O mundo não suporta mais a malignidade do homem. O mundo não suporta mais tanta iniquidade. E os homens ficam procurando alternativas. Mas enquanto estão fazendo essas buscas, olha para mim, irmãos, eles estão desprezando o convite de amor, de arrependimento. E é por isso que o livro sagrado olha para mim e para você algumas vezes e diz assim: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso. Sabe qual é o maior engano que existe para mim e para você? O maior engano que Satanás coloca nos nossos ouvidos é quando ele olha para mim e para você e diz assim, ó: não se preocupe. Ei, coloca R$3 de volume no microfone para mim, pastor. E ele diz assim, ó: não se preocupe. É cedo demais para tomar a sua decisão ao lado de Jesus. Você está despreparado demais para tomar a sua decisão ao lado de Jesus. Igreja, olha para mim aqui. Tomar a decisão ao lado de Jesus não é uma decisão que você toma uma única vez na sua vida, mas todos os dias nós precisamos renovar a nossa decisão ao lado de Cristo. Só que a gente tem um pensamento que diz assim: amados, as crianças estão entrando, deixa eles entrar, mas se concentra comigo aqui. E as pessoas dizem assim no seu coração: fica tranquilo, não se preocupe, nós teremos outras oportunidades. Alguém já ouviu isso alguma vez? Eu não vou perguntar se alguém já disse isso alguma vez,
Mas eu vou falar de mim, eu já disse isso algumas vezes. Até que um dia eu percebi que um tumor mudou todo o meu estilo de vida. E aquele que estava no controle de tudo, eu que estava no controle da minha vida, pensando eu que estava no controle da minha vida, eu descobri que eu não estava no controle de... Na verdade, a minha vida era um carro desgovernado, sem ninguém no volante, amarrado no banco do carona, amordaçado, impotente diante da circunstância. E o meu único refúgio era pedir misericórdia a Deus. Essas pessoas que desprezam a oportunidade, e quando eu digo essas pessoas, irmãos, eu estou falando do mundo inteiro. Elas um dia, elas vão se deparar com a volta de Cristo. Amada igreja, olha para mim aqui em nome de Jesus. Um dia, diz o apóstolo Paulo, que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Diz o livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 3 e 14, porque a suma, o fim de todas as coisas é: teme a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Só que no mundo existencialista que nós vivemos, no mundo em que o homem está no centro das coisas, no mundo em que a vontade do homem é soberana à vontade de Deus, no mundo em que Deus ele é destronado do coração e a vontade humana é colocada no centro da vida, chegará um dia em que a porta da graça estará fechada de uma vez por todas. E quando Deus fecha, ninguém abre. E quando isso acontecer, irmãos, diz a palavra de Deus, pouco tempo depois Jesus Cristo voltará. E quando Jesus Cristo voltar, olha para mim, irmãos, Ele virá como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Ele virá para resgatar, mas Ele também virá para julgar. Você percebeu que na Igreja Adventista do Sétimo Dia nós cremos nessa mensagem? Quem crê nessa mensagem, levanta a sua mão. Mas você percebeu que há alguns anos nós abandonamos a mensagem do juízo? Sabe por quê? Porque ficou uma mensagem meio chata, uma mensagem deselegante. Credo, parece uma ameaça. Ei, como que pode ser uma ameaça? Se existe um Deus que tem anunciado ao longo dos anos e das eras e das épocas, de geração em geração, que um dia esse mundo vai acabar. Como pode ser uma ameaça se nós vemos que o próprio Deus deixou a sua glória e habitou entre nós e entregou na cruz do Calvário a sua vida para que eu e você pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados? Como pode ser uma ameaça, sendo que nós hoje temos o Espírito Santo trabalhando no coração, convidando pecadores ao arrependimento? Sabe, irmãos, na verdade nós não estamos falando de uma ameaça, nós estamos falando de um tempo de oportunidade. E enquanto os ímpios perguntam, quem é que poderá suster-se? O capítulo 7, verso 10 diz, ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence o que, irmãos? Se ao Cordeiro pertence a salvação, se aquele que está sentado no trono é aquele o mesmo que trabalha por mim e por você, pela nossa salvação, eu pergunto, por que haverá pessoas que vão se perder no final? E eu já perguntei isso muitas vezes para mim. E sabe uma coisa que eu descobri? Eu descobri que as pessoas que se perderem no final, eles não se perderão por causa de que a porta da graça se fechou. Mas eles se perderão porque eles não aceitaram a oportunidade da graça enquanto ela estava aberta. E sabe o que chama a minha atenção? A Bíblia está dizendo, escuta, assim como foi nos dias de Noé, lembrai-vos da mulher de Ló, lembra da cidade de Jerusalém, lembra disso? A Bíblia avisa o tempo todo. E sabe o que a gente faz? A gente diz, agora não, deixa para depois. Eu vou terminar contando uma história. E os meninos chegaram e falaram assim, pastor, eu quero ouvir uma história que nem se contou esses dias ali, viu? E eu vou contar para vocês agora.
Vocês sabiam que um dia faz algum tempo já, vocês sabiam que eu já fui criança? Eu já fui pequeno. E eu já fui magro. E sabe, irmãos, quando eu era pequenininho, eu morava lá na minha cidade, na grande cidade, a metrópole chamada Votorantim. Alguém conhece Votorantim? Olha, todo mundo conhece minha cidade aqui, que maravilha. E se você construiu sua casa de alvenaria e teve cimento lá, é muito provável que o cimento da minha cidade construiu sua casa, viu? Então você tem que me indenizar por causa disso, tá certo? Agora, olha para mim aqui, irmãos. Eu frequentava uma igreja bem pequenininha, um grupo. E um dia chegou um grupo de comportores lá na nossa cidade. E eles vieram passar um final de semana com a gente. E aqueles comportores vieram assim, e comportor é uma bênção. Quando eles chegam, eles animam o lugar, alegram o lugar. Eles vêm fazer o trabalho de venda de livros, mas esse grupo não. Eles vieram para visitar a nossa igreja. E sabe, irmãos, participaram da escola sabatina de manhã, o nosso grupo era pequeno, eles almoçaram com a gente, e à tarde marcaram um culto jovem, que na época era culto JA. Quem é da época do culto JA? Levante a mão aqui, ó. Você tá velho, hein? Olha aí, hein? Tem alguns que são da época da Liga ainda. Quem é da época da Liga aí, ó? Olha aí. Eita lá, né? E sabe, irmãos, esse pessoal veio fazer o culto jovem. E aí reuniu todo mundo lá, nossos 30 membros, mais os comportores que vieram. E quando terminou todas as partes, música, sorteio e tal, aquele negócio todo, concurso bíblico. Tinha um concurso bíblico, como que é o nome daquele livrinho mesmo? Perguntas, como que é? Que tinha um monte de perguntinha que a gente ficava fazendo lá, curiosidades e testes bíblicos, lembra do livrinho? Né? E eles ficavam lá, você lembra, Carlinhos, disso, né? Ih, já sei, olha, Carlinhos, estamos velho, hein, Carlinhos? E sabe o que aconteceu? Terminou tudo aquilo. De repente, duas meninas subiram à frente no nosso tabladinho ali, e elas foram contar a história final. E olha para mim aqui, irmãos, eu vou contar para vocês do jeito que eu ouvi. Essas meninas falaram assim, sabe, irmãos, nós nascemos e crescemos na fé adventista. E nós amávamos a igreja. Nós cantávamos, nós fazíamos as atividades do JA, nós pregávamos, nós fazíamos tudo na igreja. A igreja girava em torno da gente e a gente em torno da igreja. Só que tinha um detalhe. Nós gostávamos muito de música. E na época, os bailões da vida, tinha lá a tal da música do Roupa Nova. Quem aqui ia para o baile lá da década de 80? Levante a mão aí, ó. Está repreendido se deu saudade, viu? E sabe, irmãos, de repente aquelas meninas, elas iam para a igreja e uma delas tinha um Fusquinha. Quem já teve Fusca? Eu tenho Fusca aí. Fusca é uma bênção, né, irmãos? E atrás do banco do banco de passageiro lá do fundo, tem um alçapãozinho ali, não tem? Ninguém sabe até hoje para que serve aquilo, mas tem ali. E aquelas meninas tinham Fusca, e dentro do Fusca colocaram ali uma tampa. E olha para mim, irmãos, elas iam para a igreja no sábado de manhã, cantavam, pregavam, participavam de todas as atividades. Iam para a hora do JA, iam para a hora social. Quando terminava as atividades, aí, às vezes tarde da noite, as duas entravam no Fusquinha, e uma dizia para a mãe, eu vou dormir na casa da fulana. E a fulana dizia, eu vou dormir na casa da fulana. E sabe o que acontecia? As duas entravam no Fusca. E elas saíam da cidade e iam para a cidade vizinha, para ir no bailão. E elas iam para o baile, irmãos, diziam elas, nós não íamos lá para namorar, nada disso. A gente gostava de dançar. E elas fizeram isso durante algum tempo. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas um dia, olha só o que aconteceu. No culto de manhã, elas foram para a plataforma, na época da plataforma. E elas sentaram lá. E o pastor da igreja veio pregar e pregou sobre a volta de Jesus. E falou que o tempo da oportunidade é hoje. Hoje é o tempo de se arrepender dos seus pecados. E aquelas meninas, uma olhou para a outra, uma sentada de um lado, outra sentou do outro. Uma olhou para a outra e falou assim, tá vendo? Nós estamos brincando com fogo. E quando terminou o culto, elas sentiram o apelo do Espírito Santo para abandonar aquela vida de pecado. Sabe o que aconteceu? Terminou o culto, as duas se encontraram na porta e fizeram assim, você sabe que o pastor pregou para nós hoje, né? Nós temos que abandonar esse pecado. A outra falou assim, verdade, eu concordo com você, mas nós já compramos o ingresso do baile. Vamos fazer assim, vamos pela última vez.
pela última vez e a gente nunca mais vai, combinado? E eles fizeram aquele combinado, né? Peguei o dedinho aqui, olha. Fizeram a atividade do dia, almoçaram, foram para as atividades, né? Anoiteceu, terminou as atividades, entraram no Fusca e pegaram o Fusca e foram para a cidade vizinha. Só que aquela festa ficava num lugar de sítio. E era sempre ir para lugares retirados. E olha que coisa, irmãos. As duas meninas dentro daquele Fusca. E quem tem Fusca ou teve Fusca sabe que Fusca é uma maravilha. A potência do motor é maravilhosa, mas o olho é bem curtinho. A luz alta é menor que a luz do celular. E as duas se perderam. E ficaram dando voltas no meio da mata. E num dado momento, lá tarde da madrugada já, elas passaram, elas não sabem se foi uma pedra ou um buraco. E o pneu de trás, do lado do motorista, furou. E agora as duas meninas, preparadas para a festa, com o pneu furado no meio do mato, uma olhou para a outra e falou assim: e agora, o que a gente vai fazer? Você sabe trocar pneu? Falou: eu não sei. E você sabe? Não sei. E uma falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos orar a Deus. E aí a outra falou assim: você está louca? Olha para a tua roupa. Olha para onde tu ia. Tu acha que Deus está aqui com a gente? Nós estamos perdidas. E diz que as meninas se abraçaram e fizeram aquilo que as mulheres sabem fazer de melhor quando estão em desespero. O que elas fizeram? Ah, vocês também choram? Enquanto as duas estavam ali contritas, elas começaram a dizer: Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Porque nós não estamos perdidos aqui nessas estradas. Nós estamos perdidos na estrada da salvação. Enquanto as duas estavam chorando, elas contaram que olharam para frente e elas viram, no meio das sombras, com o farol do Fusca ligado, a silhueta de dois homens que se aproximavam. E agora duas meninas com roupa faltando tecido em cima, faltando tecido embaixo, com medo no meio do nada, sem ter como ligar, não tinha celular naquela época. E agora elas viram os dois rapazes, elas queriam se proteger, diz que pegaram ali um pente que estava na bolsa, ficaram com o pente na mão, e assim, caso viesse alguém para entrar dentro do carro. E os rapazes passaram pelo carro, olharam para dentro do Fusca, as duas abraçadinhas, quietinhas ali com medo. De repente os rapazes passaram e eles viram o pneu furado, e parecendo um filme de terror, voltaram e no vidro. As duas em desespero falaram: vai embora. E ele falou: moça, se você quiser, nós trocamos o pneu do carro para você. E agora as meninas tinham desespero, porque quem tem Fusca ou teve Fusca sabe que o Fusca tem apenas duas chaves. Uma chave que abre a capô, bem pequenininha, e abre o tanque de combustível. E a outra chave liga o carro e abre a porta. É assim ou não é? E se ela quisesse que ele trocasse, ele tinha que dar tanto uma chave quanto a outra. E as duas tiveram uma ideia. Eles tiraram a chave, abriram pelo quebra-vento e deram a chave e ficaram segurando a porta do lado de dentro. Olha a ideia. Os rapazes foram lá, abriram o capô, tiraram o pneu, foram até trocar o pneu, montaram o pneu, guardaram o pneu e voltaram com a chave e entregaram a chave para as meninas. As meninas, mais tranquilas, aliviadas, agradeceram, ligaram o carro e saíram, perdidas. Quando uma falou assim: escuta, a gente está julgando mal as pessoas. Se aqueles homens quisessem fazer mal para a gente, já tinham feito. Então vamos fazer o seguinte: nós estamos perdidas, vamos perguntar para ele onde é que fica a saída desse lugar. E elas fizeram a volta no Fusca e alcançaram aqueles homens na estrada. E começaram: escuta, nós estamos perdidos, você pode nos ensinar o caminho? E eles perguntavam: vocês vão para onde? E elas falaram: nós vamos para tal lugar. E ele falou: nossa, vocês estão muito longe de lá. E como que a gente sai daqui? E ele começou: vai para aqui, sobe ali. E você sabe que mulher também tem um senso de direção meio complicado, né? Pelo menos a minha tem. Não sei vocês, a minha veio sem GPS. As duas, por sinal, né? A mãe e a filha. E elas falaram assim: viu, vocês não querem levar a gente até a saída? A gente dá uma carona para vocês. E elas deixaram os rapazes entrar no banco de trás. As duas ficaram sentadas na frente. E assim ele foi dizendo: vai por aqui, vai para lá e tal. De repente, irmãos, diz as meninas que elas olharam e lá longe, bem longe, elas viram as luzes da cidade. E uma falou assim: graças a Deus, a luz da cidade. E quando ela falou assim, graças a Deus, um rapaz lá atrás falou assim: vocês acreditam em Deus?
E ele falou, sim, nós acreditamos em Deus. Então vocês são religiosos, não são? Somos. Qual é a fé de vocês? Nós somos adventistas do 7º dia. E outra deu um cotovelão assim. Para com isso, menino, olha do jeito que você está vestida. O rapaz atrás falou assim, então vocês acreditam que Jesus Cristo vai? E uma falou assim, nós acreditamos. Mas eu acho que vai demorar um pouco. O rapaz falou para ela assim, quanto tempo? E eles ficaram conversando sobre o tempo da volta de Jesus. E os rapazes começaram a citar versos bíblicos. E eles citavam versos bíblicos falando sobre a brevidade da volta de Jesus. De repente, aquelas duas meninas que estavam dentro do carro, se aproximando da cidade, olharam para tudo que estava acontecendo, viram aqueles homens, começaram a se irritar e falaram assim, então tá engraçadinho, fala para mim, já que nós estamos entrando dentro da cidade, quanto tempo você acha que vai levar para Jesus Cristo voltar? E aquelas meninas contaram para nós, que elas ouviram uma voz atrás de si dizendo, Jesus Cristo vai voltar muito antes do que você está pensando. E quando elas entraram pela cidade, elas começaram a questionar. E quando a luz da cidade entrou dentro do carro, elas olharam para o banco de trás. E no banco de trás não tinha. Pergunto para você, quem estava ali? Olha para mim aqui, irmãos. Eu ouvi essa história quando eu era criança. E essa história tem impactado a minha vida até hoje. Sabe por quê? Porque eu e você achamos que nós estamos no controle de alguma coisa. Mas a verdade é que na caminhada da vida, todos nós somos passageiros. E nós temos que tomar decisões e fazer escolhas. O texto que nós lemos nessa noite fala para nós de dois grupos. Um grupo teve a oportunidade que o outro teve, mas o final deles dependeu do que eles escolheram. E os ricos, fortes, escravos, livres, todos são chamados diante da presença do Senhor. Mas Deus, Ele não obriga a ninguém entrar. Mas Jesus convida. No Antigo Testamento, Jesus Cristo dizia, ouve, ó Israel. No Novo Testamento, Jesus dizia, vinde a mim. No livro do Apocalipse, ele diz, eis que estou à porta e bato. Igreja, olha para mim. Você acredita que Jesus está voltando? Vou perguntar de novo, você acredita que Jesus está voltando? Se você acredita que Jesus está voltando, que decisão você vai tomar hoje? Essa decisão não é para amanhã. Essa decisão não é para depois de amanhã. Essa decisão não é para o mês que vem. Ei, olha para mim. Veja que eu não estou perguntando para você se você foi batizado ou vai ser batizado. Não é isso. Eu estou perguntando qual é a sua decisão. Você vai reafirmar a sua crença em Jesus e em tudo aquilo que Ele fez pela sua salvação? Ou você vai voltar para casa tão vazio e endurecido como sempre tem voltado, com o seu coração elevado e orgulhoso, egoísta, preso nas garras do pecado, enquanto Jesus nessa noite oferece para você e para a sua família a bênção e a felicidade de receberem a salvação que Ele pode dar. Eu vou convidar minha amiga Joyce para cantar mais uma vez. E a Joyce vai cantar uma música que eu pedi para ela, eu gosto muito dessa música. Esse louvor fala sobre a graça de Deus. Fala sobre a poderosa graça de Deus. Fala para mim e para você que por mais longe que você tenha ido, e por mais fraco que você esteja se sentindo, e por mais morto espiritualmente que você se sinta, acredite, Jesus Cristo, Ele tem o poder de ressuscitar você, o poder de perdoar você, o poder de salvar você, não amanhã, não depois de amanhã, mas hoje. E é por isso que a palavra de Deus diz, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o vosso coração. E Ele não diz um mês que vem, daqui 3 meses, 6 meses. Ele diz quando, irmãos? Não ouvi quando, irmãos?
Eu pergunto, você está preparado para a volta de Jesus? Se Jesus bater na porta da sua casa hoje, você está disposto a abrir? Enquanto a Joyce canta, eu quero fazer um convite para você mesmo. Você que está sentado no fundo, você que está aqui no meio, vocês que estão aqui na frente. Eu quero fazer um convite para que você possa colocar a sua vida em ordem na presença do Senhor. Eu quero fazer um convite para que você possa preparar a sua casa e a sua família para a volta de Jesus. Eu quero fazer um convite para que você possa se arrepender dos seus pecados pelo sangue de Cristo e ser justificado, porque Jesus Cristo, Ele tem o poder de perdoar pecadores. Alguém aqui nessa noite que precisa pedir: Senhor Jesus, eu preciso da Tua salvação na minha vida, eu preciso da Sua salvação na minha casa, e eu quero voltar para casa com os meus pecados perdoados. Alguém? Alguém gostaria de se colocar em pé e quem sabe sair do seu lugar e vir aqui pertinho de mim para que nós possamos orar com você, por você e pelas pessoas que você ama? Pode colocar a música da Joyce para mim, por favor, querido. Ei, não fica constrangido nem envergonhado. Se você sente que você precisa e que sua casa precisa de transformação, essa noite Jesus convida você. Então é só você sair e vir, porque nessa noite você testemunha que Jesus tem o poder. Escuta isso. Condenado eu andei, procurando meu destino, e sem rumo eu vaguei, como folha no caminho. Mas pelo sangue de Jesus, aleluia, fui achado. Pela glória de sua cruz, sou feliz e perdoado. Dê um passo à frente se você quiser. Não há limites para o Deus eterno. Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça, preciosa graça. Herdeiros de seu reino, morreremos para o mal e para o bem renasceremos. Nova vida de perdão, de poder e de vitória, reinaremos com Jesus para sempre em sua glória. Não há limites para o Deus eterno. Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça, preciosa graça. Eu sei que Deus é por nós. Ele deu sua vida pelo seu sangue, nos libertou. Deus nos amou, deu-nos seu Filho, graça
essa graça, preciosa graça. Ele vai além pra conceder sua graça, preciosa graça. Obrigado, Joyce. Se você sentiu o poder de Deus nessa noite e durante essa semana, levanta a sua mão e diga amém. Irmãos, não permita que isso sejam apenas palavras jogadas ao vento, mas tome uma posição ao lado de Jesus, porque Jesus está voltando. E como a Joyce cantou, a salvação é estendida para você e para mim. Se existe alguma coisa que tem que ser mudada, se há algum pecado a ser abandonado, se há alguma necessidade a ser suprida, se há algum perdão a ser liberado ou recebido, se há alguém que você sente que deve ajudar para se preparar para o céu, olha para mim aqui. Esse é o tempo. Se nós estivermos preparados, Jesus vai voltar. Amém. E se nós estivermos despreparados, Ele também vai voltar. Amém. Hoje é o tempo da oportunidade. E amanhã eu não estarei pregando para vocês aqui. Mas o pastor Carlos, nosso pastor, por favor, pastor, tenha bondade. Ele vai continuar trabalhando pela salvação desse rebanho, amém? Mas chegará um tempo, irmãos, que nós não estaremos aqui. Vai chegar um tempo que esse prédio não vai existir. Haverá um tempo em que a live ela será interrompida por questões de leis. E acredite no que eu vou dizer para vocês, isso não está longe de acontecer. E a gente tem uma disposição espiritual, diz assim, não veja a hora que isso aconteça. Irmãos, eu temo, porque como pastor desse rebanho, se algumas leis de perseguição forem impostas hoje, quem de nós estará fiel? Quem de nós vai permanecer? Se em tempos de oportunidade e paz, nós relutamos em tomar decisões e resoluções ao lado de Jesus, imagine o que será de nós em tempos de dificuldade. Jesus uma vez olhou para a cidade de Jerusalém e disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis abraçar você e recolher você debaixo dos meus braços, como uma galinha reúne seus pintinhos. Jerusalém, Jerusalém, você que despreza os profetas, você que despreza mensagens, que teve todas as oportunidades, mas não conheceu o tempo da sua visitação. Agora a tua casa ficará deserta. E nunca mais nesse tempo se ouvirá louvores, mas pranto. Ei, igreja, quando Paulo diz assim, que nós precisamos carregar as cargas uns dos outros, ele não está dizendo que você tem que ficar cuidando da vida dos outros, mas você tem que pegar a pessoa que está perto de você, que é mais fraca que você, e ajudar, e fortalecer. E se ele não tem força ou coragem para tomar as suas decisões, que você seja os braços de Jesus, abraçar essas pessoas e dizer que elas são amadas pelo céu, odiadas pelo diabo, recebidas na eternidade, lavadas e purificadas pelo sangue do Cordeiro. Hoje é o dia da nossa salvação. Hoje é o dia da graça de Deus. E permita que o Espírito Santo trabalhe no teu coração. Você que já foi batizado,
que você confirme a sua decisão e entrega. Você que ainda não tomou a decisão pelo batismo, que você aproveite o tempo da oportunidade. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E Jesus é quem vai cuidar de você. Essa noite eu não quero fazer a última oração. Eu quero pedir para o meu pastor, o pastor Carlos, para orar por mim e orar por você. Quem aceita essa oração, levanta a sua mão. Soberano e eterno Pai, cremos que a cada noite o Senhor contemplou estas lindas cenas, cujos corações foram tocados por Teu Santo Espírito. Lutas, angústias, preocupações, muitas vezes vêm à tona em situações como estas, mas nós encontramos aquele que é a paz, aquele que é o refrigério, aquele que salva, aquele que transforma, aquele que nos levanta, aquele que nos cura. O que nós mais queremos é, assim como estamos aqui hoje unidos, estarmos naquele grande dia, quando Teu Filho voltar nas nuvens do céu. O Senhor sabe tudo o que é preciso ser colocado em nossa vida e ser tirado da nossa vida. E Tu és aquele que pode fazer todas as coisas em nós. Nós estamos, Pai, orando de olhos fechados, mas o céu nos contempla e o Senhor conhece os Seus filhos que precisam, como eu, da unção do Teu Santo Espírito. O Senhor conhece aqueles, Pai, que já há muito tempo têm lutado contra si mesmo, enfrentado crises existenciais, emocionais, espirituais. Mas nesse momento, Pai, de maneira muito carinhosa, aceita a oração dos Teus filhos e o clamor e a petição de que o Senhor conduza nos detalhes as suas vidas. Estes Teus filhos, Pai, que nesse momento levantam a mão ao céu, sinalizam ao Senhor que querem desfrutar da Tua graça, do Teu poder e da força do Senhor. Traga ao nosso coração, Pai, independente da forma como chegamos aqui, a paz que vem de Ti, o ardor de alegria, porque o Senhor continua falando aos nossos corações, e que tudo que foi realizado ao longo desses meses, desta semana, o senso de missão só possa parar quando Jesus voltar para nos buscar. Despede-nos, mas nos acompanhe hoje e sempre. Te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe todos vocês.